Olá, pessoal da Conda Academy, tudo bem? Rafael aqui novamente em mais uma semana de um webinar riquíssimo, poderoso, que teremos muito aprendizado. Iremos falar sobre o futuro, sobre modernização com os nossos parceiros da UAN Elevadores. Então já pega papel e caneta, porque hoje será incrível esse momento. Aliás, você está aqui no nosso YouTube, esse é o YouTube da Condo Academy, a maior plataforma de ensino condominial do Brasil, com mais de 1.200 alunos. Se você quer aprender sobre o mercado condominial, se você quer se desenvolver, quer aprender sobre tudo, você está no lugar certo. Como eu falei, estamos aqui no YouTube, esse é o YouTube da Condo Academy, que toda semana vai cair um conteúdo como esse. Então, eu já te convido para fazer o seguinte: se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, deixa um comentário e dispara para aquele seu amigo que quer conhecer mais sobre elevadores, sobre o mercado de sindicatura, sobre o mercado condominial, ok? Mas outra coisa também, eu quero abrir aqui a Condo Academy, que é a nossa plataforma. Além do YouTube, nós somos a plataforma Condo Academy, que é essa aqui que está aparecendo na tela para você. Então você pode entrar agora em condo.academy, isso mesmo, coloca só isso no seu navegador que é o suficiente, condo.academy, e você vai acessar aqui a maior plataforma educacional do mercado condominial. Olha só que bacana, então aqui tem toda a abertura, as novas aulas que chegaram, os professores, as aulas que cairão em breve de vários professores, como por exemplo aqui da Andrea Borges, né, falando sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Olha só que tema importante para você que é síndico, para você que está desenvolvendo, que às vezes acha, não, é só cuidar das áreas comuns do condomínio, é bem tranquilo, não, tem muitas coisas que envolvem, inclusive a saúde mental, né? É um ambiente de muita pressão para você que trabalha nesse mercado, sabe bem, né? Outra coisa muito importante que vai cair em breve aqui na nossa plataforma com a Ana Paula, que é o seguinte: como formar, reter e potencializar equipes no condomínio. Então, olha só que importante. Então, você síndico, a sindicatura ela não é uma carreira solo, né? Você precisa ter uma boa equipe formada, contratar bem, reter talentos e estruturar uma equipe que realmente tenha êxito na operação, entre outros que cairão em breve. Mas se você já está logado, se você já entrou, também você vai ver que tem conteúdos que já caíram lá. Olha só que incrível esse daqui da Karina Nap, resolução de conflitos na prática. Muitos conflitos no mercado condominial, não é mesmo? Então, essa aula é para você. Tem aqui com o Rafael Voltolini o Manual do Síndico, tudo que o síndico precisa saber. Ele até brinca que é a Bíblia da sindicatura. Então, o Rafael ele faz um passeio muito legal baseado nesse material que ele chama de O Manual do Síndico, certo? Olha só que bacana também, duas aulas bem legais também. Primeiro com o Bruno Savieri falando sobre segurança em condomínios, conteúdo poderoso que todo síndico precisa conhecer sobre essa área, não é mesmo? E também com Samuel Pereira, nosso parceiro Pereira lá da Hana, falando sobre segurança e o estilo de moradia. Bom, nós temos mais de 60 conteúdos aqui na Condo Academy, diversas frentes, né? Sobre finanças, vendas, marketing, comunicação, elevadores, jurídico e muito mais. Então, essa é a Condo Academy, como eu falei para você, você loga aí no seu computador e pode acessar livremente. Outra coisa importante também é que se você entrar lá na loja do seu smartphone, o que vai acontecer? Você vai lá e coloca Condo Academy. Vai aparecer um íconezinho, um chapéuzinho, somos nós lá também na loja do seu smartphone, seja para Android ou iOS, você pode ter a Condo Academy na palma da sua mão. Então você pode fazer download e aí você também começar a usar. Então se inscreva, conheça o melhor plano para você e comece a estudar hoje mesmo aqui na Condo Academy. Certo, meus amigos? Bacana? Gostou? Espero que você tenha gostado dessas novidades legais. E como eu falei, teremos mais novidades ainda nesse webinar. Então, eu vou chamar aqui para o nosso palco digital, gostaria de chamar ele aqui, o nosso parceiro, o nosso amigo, Reinaldo Paixão. E aí, meu amigo, tudo bem? Opa, tudo bom, Rafael? Prazer grande estar aqui com vocês mais uma vez e trazendo Bacana. novidades do nosso segmento, né? Muito legal. Reinaldo, a última aula que nós tivemos aqui juntos,
Você trouxe Sim. sobre os mega edifícios, trazendo que realmente o mundo está mudando, as edificações estão mudando, e hoje você tem mais novidades para nós, né? Hoje a gente vai falar também sobre esse futuro, tendências. O que mais que a gente vai falar hoje, meu amigo? Nós vamos falar da preocupação maior. Temos 500 mil elevadores funcionando no Brasil. Como estão funcionando? Qual o nível de segurança você tem quando você entra no elevador e você nunca esteve nesse prédio? Será que esse elevador tem um nível de segurança adequado para o seu transporte? Esse é o conceito geral que nós vamos estar aqui falando hoje, junto com a Condo Academy. Show de bola. Então vamos em frente. Ô, Reinaldo, se quiser compartilhar aqui, Sim, eu trouxe aí, uma apresentação. Deixe-me ver aqui boa. Aí, ó, rapidinho. teremos um slide, então pegue papel e caneta e vamos embora. E depois também se acessa, né, as redes sociais da One Elevadores, o site, tem muita coisa bacana. Amigo, eu vou colocar aqui no palco aqui a sua apresentação e fica à vontade para trazer esse conteúdo para nós. Tá ótimo, então. Então, a ideia hoje é nós falarmos de um problema muito importante. Na verdade, ele já foi tratado em outras normas, né? Mas por que tantas normas e por que seguir as normas? Então, eu vou fazer aqui um preâmbulo um pouquinho chato, mas só para vocês entenderem de que forma essas ferramentas elas podem ser úteis a vocês, no sentido de, ao receber uma proposta de modernização, será que estão sendo contemplados os níveis de segurança realmente importantes do seu equipamento? Então vamos lá. Basicamente a ideia é essa. Bom, primeiro, quem é a BNT e qual é o seu papel? Então, a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é um fórum de abrangência nacional, cuja a responsabilidade são formar os comitês de estudos para normatizarem alguns segmentos. No nosso caso específico, a gente vai estar falando do segmento de transporte vertical, dos elevadores, né? E vamos falar aqui de uma norma bem recente. Essa norma ela foi publicada em 2022, é a norma 16.858. Não precisa se prender muito ao número da norma, mas essa é a última norma que foi publicada em 2022. Ela tem uma equivalência muito direta para a norma europeia N81-2050, né? Essa norma é uma norma que trouxe requisitos de obrigações construtivas para a construção de elevador, ou seja, para quem quer produzir um elevador, para quem quer instalar, para quem quer manter, requisitos de segurança em evacuação de prédios, que é algo muito importante, principalmente quando nós falamos que cada vez mais os prédios têm ficado com maior número de pavimentos, e vamos falar também de requisitos para bombeiros. E aqui hoje o nosso tema principal são os requisitos de elevadores existentes. A gente hoje tem elevadores que funcionam já há várias décadas, né? E em que circunstâncias de funcionamento eles se encontram, né? Então, sabemos que nós temos uma evolução, um histórico de evolução das normas, e nesse histórico os elevadores eram construídos conforme as normas de cada época, né? Mas o principal é que hoje o foco é trazer melhoria de segurança de elevadores de passageiros e de cargas para os equipamentos já existentes. Então, como eu falava, nós temos prédios com elevadores de 50, 60, 70 anos. Tive a oportunidade de visitar um elevador construído em 1914, em talvez o único hangar a nível nacional existente na aviação de caça do Rio de Janeiro. Era um elevador cujo princípio objetivo era fazer manutenção da estrutura de grandes balões, no caso do Zeppelin. Então, imagina que de lá para cá, essa estrutura sofreu uma série de alterações e aquele elevador que não tinha porta, ou que tinha uma porta pantográfica, ou que dependia de um assessorista para poder funcionar, alguém que empurrava a porta manualmente, essas coisas já não existem mais, ou aonde elas existem, nós temos esses protocolos de segurança, né? Bem, o histórico e justificativa, como eu falei, é formação de um conceito de como priorizar os itens do seu equipamento. Seu elevador é um elevador de 20, de 30, de 40 anos,
qual é o ciclo de vida de um elevador? Como que nós podemos definir se o elevador é novo ou se ele é muito velho? Então, esses critérios de adequação a cada uma dessas normas válidas na sua época construtiva é que nós estamos trazendo com o objetivo de introduzir as mais modernas tecnologias no equipamento que hoje você tem no seu prédio. Melhor dos mundos, substituir o elevador, mas nem sempre isso é uma solução economicamente viável. O elevador, sem dúvida nenhuma, é um produto muito caro. Então, como fazer? Então, existem formas de fazer uma modernização progressiva, de forma a você trazer ganhos de segurança e de confiabilidade progressiva no seu equipamento, né? Como eu falei, razões econômicas elas são o caminho mais complicado hoje, exatamente por conta do custo dos equipamentos. Então, daí essa metodologia de priorização vai te ajudar muito para você realmente fazer primeiro aquilo que é mais importante no seu equipamento, né? Bem, aqui eu trago algumas listas dos perigos significativos, mas antes eu vou trazer um assunto que era muito comum no início ali dos anos 2000, final dos anos 90, quando a modernização dos equipamentos ela se tornava muito intensa, porque nós estávamos numa transição entre elevadores eletromecânicos para elevadores eletrônicos, elevadores com muita tecnologia, né? Então, ali nós tivemos uma incidência muito grande de modernização. E muitas vezes o síndico ficava muito confiante de que o seu elevador estava modernizado quando o aspecto da cabina, ou seja, a cabina sofria um retrofit e dava um ar realmente de um elevador novo. Entretanto, todos os componentes do elevador continuavam muito antigos. O sistema de tração, o sistema de motorização, a estratégia de controle do seu equipamento, controle de velocidade, enfim, toda essa tecnologia ela ficava um pouco para trás. E muitas vezes o síndico, confiante de que aquilo tinha trazido a segurança a ele, e nem sempre era o objetivo final. Então, foi feito ali o lançamento da primeira norma em 2010. Essa norma era 15.597, de novo eu falando sobre o número de normas, mas é importante. E essa norma ela veio criar um critério de priorização, exatamente para o síndico ter uma noção do que é mais importante. Então, a lista de perigos significativos, ela dentro desse item de norma, dessa parte da norma, que ela é dividida em várias partes, né? Ela traz lá perigos de exposição geral, nós vamos ver a seguir, perigos na caixa. O que é a caixa? É o local onde o elevador se movimenta, né? Então, quais são os perigos existentes ali? Espaços de maquinaria e caixa de polias. Que são caixas de polia? Onde é que elas estão? Porque, na verdade, voltamos lá aos assentos da nossa escola de física, onde a gente tem um jogo de polias que fazem a movimentação de algum bloco, de alguma carga, e tal como o elevador, né? Então, ele pode ter uma casa de polias, assim como ele pode ter somente a polia de tração. Portas de pavimento, portas de cabina, a cabina, o contrapeso, o balanceamento, os pesos de balanceamento, meios de suspensão, compensação, precauções contra quedas livres, isso muito importante, excesso de velocidade, movimento não intencional. Movimento não intencional é um tópico assim extremamente importante. E o que é um movimento não intencional? Só para vocês terem uma noção, é quando a cabina ela pode entrar em movimento ainda com as portas abertas, saindo de uma zona que eu chamo de zona de segurança, tal como ela é conhecida como a zona de porta, onde é permitido que o elevador se movimente ainda com as portas abertas. Então, o movimento não intencional e o controle dele é uma forma do equipamento ter uma ação direta para que esse movimento não ocorra. Os deslizamentos do carro. O que seria o deslizamento? Que é alguma coisa que muitas vezes não é considerada, de que forma esse deslizamento ele pode se tornar um fator importante no nosso sistema de tracionamento. Guias, para-choques, limitadores, máquinas de tração, sistemas hidráulicos, nós temos elevadores elétricos, esses elevadores
hidráulicos também. Então, a nossa lista de perigo ela contempla isso. Os aparelhos e instalações elétricas de uma forma geral e proteções contra defeitos elétricos, contra os controles e, finalmente, as priorizações. Avisos, sinalizações e marcações, muito importante. Quais os cuidados que você deve ter, aquelas simples anotações de não abra casa de máquinas, cuidado, não ponha o pé na lateral do degrau, cuidado, energia. Então, essas sinalizações, essa comunicação também é algo fundamental e salva vidas, né? Pessoal, como eu falei aqui, cada um desses itens que nós vemos aqui, que compõem grupos, são grupo 1, grupo 2, grupo 3. Então, um exemplo aqui, o grupo 1. Então, eu trago aqui o grupo 1. Quais são os itens do grupo 1? Acessibilidade para pessoas com deficiência inexistente ou inadequada. Resistência contra vandalismo, elevador para bombeiros inadequado, isso é bem importante. Mais uma vez, falando de prédios muito altos, onde existe um comando específico para um bombeiro, aquela caixinha vermelha que muitas vezes você encontra no seu pavimento térreo ou pavimento de acesso e não sabemos qual é o papel dela. Comportamento inadequado do elevador em caso de incêndio, ou seja, nós estamos familiarizados que em caso de incêndio, aquelas plaquinhas de sinalizações em caso de incêndio, não use o elevador. Resistência a terremotos, felizmente nós não temos esse problema aqui, mas existem vários prédios em regiões que nós temos registros de abalo sísmico, e ali como que a gente pode introduzir novos itens de segurança e presença de materiais prejudiciais, né? Então, esse seria o grupo 1. O grupo 2, aí voltando sempre a esse mesmo slide, o grupo 2 é o grupo da caixa, por onde corre o elevador, tá? E, pessoal, é importante vocês entenderem apenas o significado, tá? O objetivo aqui não é capacitar ou criar uma condição de memorização de todos os grupos de forma alguma. É só você saber como é que essas tabelas elas são interligadas e elas podem ser utilizadas e devem ser utilizadas por você. Então, eu vou lá, o exemplo, o item 2, do grupo 2. Aí eu venho na tabela da norma. O item 2 são esses itens que vocês veem aqui. O item 2, eles estão considerados do item 2.1 até o item 2.19. Então, um exemplo aqui qualquer, o item do grupo 2, o 2.4, fechamento da caixa com paredes perfuradas em torno do dispositivo de travamento de porta. É um perigo. Caixa parcialmente fechada com um fechamento muito baixo, um outro perigo. O item 2.9, divisória no poço para elevadores em uma única caixa comum, uma única caixa comum, inexistente ou inadequada. Então, de que forma essa divisória do poço ela deve, qual o nível de risco que ela traz? Então, só memorizem isso, que nós temos lá vários grupos, do grupo 1 até o grupo 11, e em cada grupo eu trago um conjunto de perigos, né? Grupo 2. Grupo 3, espaço de maquinarias e casa de polias. Então, aqui ele traz um exemplo, iluminação inadequada no espaço da maquinaria e na casa de polias. É uma situação de grande risco para quem está manuseando o equipamento, o técnico de manutenção, ou mesmo em uma situação emergencial, o corpo de bombeiros. O dispositivo de parada, botão stop na casa de polias, inexistente ou inadequado. Então, vocês estão vendo que, quando a gente fala inexistente ou inadequados, a gente está trabalhando numa evolução de norma, porque lá no passado, bem distante, as casas de polias, que eram quando os elevadores tinham uma suspensão especial, que requeriam uma casa de polias na parte superior da edificação, ali deveria ter iluminação, botão stop, acesso controlado, então coisas que a norma trouxe e que na época do passado, quando foi lançada, não existia, né? Assim como diversos outros itens, né? Aqui um exemplo do item ponto 4. O grupo 4 ele fala sobre portas de pavimento e portas de cabina, né? Vamos voltar rapidamente aqui nos grupos. Olha, então, o grupo 4 está aqui, ó, portas de pavimento e portas de cabina. Então, a gente vai até a tabela e a gente verifica quais são os perigos identificados. E, pessoal,
apesar de que, como eu falo, essa comissão de estudo da ABNT, ela não é só uma comissão de estudo para desenvolver novas soluções, não, ao contrário. Todos os acidentes que ocorrem em elevadores, eles são estudados e são totalmente compartilhados de forma que as ações corretivas elas tenham a maior abrangência possível. E é lógico, como a gente tem uma influência muito grande da norma europeia, a ABNT ela não só teve o cuidado de, vamos dizer, tropicalizar a norma, no bom sentido, como também inserir casos que tinham nossa peculiaridade quanto à utilização ou quanto aos riscos de manutenção desses equipamentos. São alguns exemplos aqui que vocês já devem ter visto, o item 4.5, painel de vidro nas portas de pavimento inadequada, exceto o vidro visor. Então a gente fala portas de vidro mesmo, talvez vocês nunca tenham visto, mas existem elevadores cujas portas elas são em vidro. Porém, existe ali um critério construtivo para essa porta de vidro. Então, ela pode estar em um critério inadequado. E ele fala aqui para desconsiderar quando ele falar do vidro visor. O vidro visor são aqueles elevadores muito antigos que tinham uma pequena janela onde você podia dar uma visibilidade para a parte interior da caixa ou ainda da cabina para o lado externo, né? Aqui tem um outro exemplo: portas de cabina perfuradas, resistência das portas de pavimento inadequadas. Pessoal, resistência de portas de pavimento inadequada. Você tem lá no pavimento de um prédio comercial, residencial, as suas portas de pavimento. E partes do pressuposto são portas resistentes. Isso significa que durante um acidente, ou tropeço, ou uma brincadeira, e alguém venha a colidir com a porta de pavimento, ela deve suportar o esforço horizontal de forma que evite a projeção da porta para dentro da caixa de corrida e da pessoa que se chocou na porta também. Então, vocês veem que a resistência da porta e a resistência de suas fixações é extremamente importante. No entanto, a gente passa diante das portas de pavimento e não estamos muito confiantes de que aquela porta resiste caso eu caia de encontro à porta, um impacto do meu corpo, até quantos quilos ela suporta. Então, são esses itens que são contemplados e são analisados. Então, aqui você tem o 4.10, um dispositivo de proteção de 150 newtons para a reabertura de portas automáticas. Isso é uma proteção mecânica. 150 newtons corresponde a aproximadamente 15 quilogramas. Então, você supor o peso correspondente a 15 quilogramas é o esforço contrário ao fechamento da porta. Nada que um adulto não consiga reter, ou mesmo uma criança. Isso pode ser uma coisa extremamente válida para não levar aquele imprensamento indesejável que fica forçando com muita força, lógico, mas implementando um esforço bastante grande em quem está sendo submetido àquele encontro dos painéis. Então, ele fala aqui, dispositivo de proteção para 15 quilos no movimento horizontal da porta, iluminação nos pavimentos inexistente ou inadequada. Então, você vê que ele está saindo de um item do próprio equipamento e está indo para o ambiente também. Então, o ambiente é fundamental, dispositivo de travamento seguro na porta de pavimento ou a sua inexistência. Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos, mas são muitas tabelas, pessoal. Então, são 11 grupos, cada grupo possui seus subitens e esses subitens contemplam os itens que nós vamos ver a seguir, para a gente enquadrá-los no nível de prioridade ou grau de severidade. Então, mais uma vez, a gente fala, a norma ela fornece para todos nós requisitos legais. Ela é a nossa forma de saber até que ponto nós estamos dentro ou fora da norma. Quando você compra uma modernização, a sua modernização ela deve estar lá escrito. Esta modernização está de acordo com a norma NBR, e aí vai, 16, 858, parte 7,
a um passado recente, 15.597/2010. E, na verdade, ela fornece requisitos legais e indica prazo para a implantação das medidas apresentadas. Por que a gente não consegue ter isso aqui no nosso país? Em alguns países, sim. Essas normas elas têm prazo para elas serem implementadas, é obrigatório, e o condomínio é responsável, através do síndico, em cumpri-las dentro do prazo estabelecido pela regulamentação local. Neste momento, não existe ainda nenhuma localidade que tenha estabelecido algum prazo para regularização ou adequação às normas, a não ser quando é um item extremamente inseguro, aí sim existe um prazo para correção. Mas é importante dizer, a norma atual ela não fornece requisitos legais, ou seja, não há amparo legal para que eu obrigue a você a fazer, não há prazo que eu estabeleça que determine que você tenha que cumprir. Essas determinações caberão à legislação local da cidade onde você tem o seu prédio localizado. Esses procedimentos ele visa promover metodologia sistemática aos proprietários para melhoria de segurança. Então, como é que eu posso fazer? E foi o item inicial do nosso primeiro slide. Por onde começar? Quais são os itens importantes? O que você tem que exigir da sua empresa mantenedora ou a empresa que está lhe propondo a modernização do seu equipamento? Então, está lá, indica os perigos, avalia as situações perigosas existentes na sua instalação e classifica o nível de prioridades. O que nós vamos ver adiante é como, um pouquinho só complicado, mas para nós que já estamos habituados, ele se torna mais simples. Entretanto, você vai saber o que solicitar quando você receber a sua proposta, se na vistoria do seu equipamento os itens prioritários eles foram contemplados ou não. Então vamos lá. Uma avaliação de uma situação perigosa. A tabela que nós vamos ver a seguir, ela traz um perfil, ela faz o cruzamento do perfil de risco que você tem na sua instalação e muitas vezes esse perfil ela é citada na norma, principalmente nas normas mais modernas, né, de forma a trazer o seu equipamento a essa condição mais moderna de segurança, né? Então, temos aqui um exemplo, parece assim bem complexo, mas vamos aqui bem devagarzinho. Então, aqui nós temos o grau de severidade. Onde eu passo o meu mouse, você tem a severidade 1, 2, 3 e 4. Aqui embaixo eu tenho um quadrinho onde eu classifico a severidade. Então, severidade alta é 1, este 1 aqui, que está nessa coluna. A severidade média é 2, é o que está nessa coluna. A severidade baixa é a 3, que está nessa coluna. E a severidade desprezível é a 4, que se encontra nessa coluna. É lógico que, para a gente, as três principais são aquelas que nós temos como prioridade para nossas ações dentro das nossas edificações. E aqui vem o nível de probabilidade. Então, vem lá, nível de probabilidade A, B, C, D, E e F. Então, o A é altamente provável, o B é provável, o C é ocasional, e aí eu tenho mais, e aqui nós temos mais aquelas que são formalmente prováveis e altamente prováveis, né? Então, vamos lá, pegar um exemplo aqui deste quadro. Então, eu tenho aqui o caso de altamente provável e 1. Eu tenho aqui uma cor mais escura, e na tabela adiante nós vamos dizer o que significa isso. Ainda no perfil original de risco, os números das células correspondem ao número das situações perigosas que nós vimos ainda há pouco na tabela 1. Então, aqueles lá, grupo 2, item 2.3, grupo 4, 4.1, 4.2, 4.9, 4.10. Então, vamos dar uma olhada qual o significado que tem aqui, por exemplo, os itens que estão enquadrados nessa posição, na posição de grau de severidade 2 e grau de probabilidade C. Então, esse quadrinho aqui a gente vai tomar como exemplo. Ainda só para complementar,
Os padrões de sombreamento, que vocês estão vendo, um cinza mais claro, um mais escuro, um mediante, um médio e um mais claro, nós vamos ver na tabela seguinte, tá? E muitas vezes você vai ver que aqui existe um agrupamento entre letras, mas é só por uma questão prática que a gente fez isso para a tabela também não ficar muito extensa. Então, voltemos aqui a uma situação perigosa enquadrada na severidade 2, que é uma severidade média, ainda com um nível de probabilidade C, ocasional, né? Então, vamos lá, pegar um exemplo 2, 3 aqui. Vamos lá de novo na tabela, eu vou voltar lá atrás. 2, 3, fechamento da caixa com paredes perfuradas. Então, aqui, entende-se que paredes perfuradas, no fechamento da caixa de corrida, por onde passa o elevador, ele entende como uma probabilidade ocasional, isso aqui não é alguma coisa que a gente encontra com muita frequência, né? E é uma severidade média, essas aberturas, né? Pegar um exemplo aqui, 4.1, vamos voltar na tabela de novo, 4.1, aqui está, portas de pavimento perfuradas, com alguma abertura. Vejam bem que existe, inclusive, regras para as dimensões dessas aberturas, tá? Para vocês terem uma ideia, isso também é regulamentado na norma construtiva, que seria a 16858, parte 1, né? Mas voltemos aqui ao nosso caso. De novo, a porta perfurada oferece um risco médio. Eu vou pegar aqui um caso de uma severidade alta, já com nível de probabilidade entre C ocasional e D remota, né? Então, pegar aqui o item 4.22, que a gente tem facilmente aqui. Então, item 4.22, portas de cabina e ou portas de pavimento pantográficas. Só para trazer a vocês, portas pantográficas são aquelas portas de grade, né? Que vocês veem que quando elas estão totalmente fechadas, elas estão empilhadas, né? E quando elas estão totalmente abertas, com os pantógrafos em seu estado de expansão, ela oferece uma abertura que você pode introduzir a mão ou o pé, enfim. É uma situação extremamente grave. Então, portas pantográficas. Há muitos anos eu não vejo portas pantográficas no pavimento, tá? Mas ele aqui cita, portas pantográficas, ainda existem muitas instalações com portas pantográficas na cabina, né? Na norma de 1972 era permitida esse tipo de porta. E vamos ver aqui como ele se enquadra. Olha, ele está aqui, olha, severidade alta, olha, bem perigoso, viu? E aqui a probabilidade de ocorrência é ocasional e D é remota. Por que ocasional e remota? Pergunte a você mesmo quantas vezes nos últimos 5 anos você viajou num elevador com porta pantográfica. Muito raro, muito raro. Então, aqui, para colocar assim, ocasional e remota, né? Não é algo que você esteja lá num nível de probabilidade altamente improvável, que aqui seria a letra F, que nós não temos nenhum. A gente tem aqui o improvável, a letra E, que ele traz alguns casos, mesmo sendo alta, ele traz aqui como improvável, né? Então, essa é a ideia da classificação do perfil de risco que você tem no elevador. Então, nós vimos aqui que eu tenho lá uma inspeção. Se eu tenho lá minha porta pantográfica no meu elevador, eu vou dizer a vocês, pessoal, é um grau de severidade alta. Ele aparece aqui, esse cinza médio. Agora vamos adiante para a gente ver o que representa isso. Então, a classificação do nível de prioridade. Então, aqui, extremo. Então, ele é extremo quando ele apresenta aqui, ó, 1C, era onde a gente estava enquadrado aqui, ó, 1C extremo, e ali eu tenho outros graus de severidade que a gente vai passar aqui, ó, altamente provável, provável, ocasional, a mesma classificação do nível de probabilidade, e aqui o mesmo nível de severidade. Então, conforme a classificação onde ele se encontra, ele entende-se como um nível extremo. Então, se eu tenho uma porta pantográfica, ele é extremo, o nível de prioridade. Vamos priorizar ao máximo a retirada de porta pantográfica. No exemplo que foi tomado, tá? Pegar aqui um outro exemplo, do 2C, que nós vimos na tabela anterior,
Então, o 2C, vejam que aqui é 1C e D, tá? O 2C, eu tenho lá, vamos pegar aqui do item 4, que é mais fácil de vocês perceberem, 4.5, 6 e 7. Vamos ver lá o que eu tenho no 4.5, 6 e 7. 4.5, painel de vidro nas portas de pavimento inadequados, exceto o vidro visor. 4.6, painel de vidro nas portas de cabina inadequado. 4.7, vidro do visor nas portas de pavimento inadequados. Então, ele traz aqui algumas condições que ele ficou mapeada nessa classificação 2C e D, e ele traz aqui 2C e D como um grau de prioridade alto também. Olha, se você tem lá uma porta de vidro que ele não possui um nível de resistência suficiente a impacto, é uma prioridade alta para você considerar na sua priorização de modernização. E indo mais adiante, eu tenho lá a prioridade e o cronograma. Então, o exemplo que nós pegamos lá, 1C, é uma prioridade extrema e deve entrar num cronograma com prazo imediato. Aí vocês questionam o que é um prazo imediato. Para mim, é algo que não pode esperar, tem que ser agora. Não, mas para o condomínio que tem uma condição econômica não muito favorável, ela só pode fazer isso depois que formar um caixa, isso vai demorar 1 ano, ou vai demorar 2 anos, mas tem-se como prioridade por se tratar de uma condição extrema, então ele é considerado como imediato. E aqui entra as outras, que serão curto prazo, serão médio prazo, ou as baixas, que podem ser em longo prazo, né? Então, eu vou voltar aqui ainda mais em alguns exemplos, onde a gente pode demonstrar o que seria uma média, né? Classificadas aqui nesse grupo, por exemplo, 1D e E, 2D. Vamos pegar lá no 2D para a gente ver o que nós temos lá. Então, no 2D, eu tenho um exemplo aqui, mais uma vez eu vou pegar a tabela 4, né? 4.4 e 4.12. Vamos ver o que eu tenho no 4.4. Resistência das portas de cabinas inadequadas. E o 4.12. Meio contra agarramento de mãos de crianças, meio contra agarramento de mãos de crianças em portas de cabina ou de pavimento, corrediças horizontais com vidro inexistentes ou inadequados. Apesar de que são itens bem importantes que a gente está vendo aqui, ele está enquadrado aqui no 2D. Bom, o 2D ele tem lá uma condição remota, não é algo que você encontre com muita frequência, né? Entretanto, ele tem lá um grau de severidade média, né? Principalmente visando as crianças, né? Então, ele pode vir aqui modelado dentro dessa condição no grau de prioridade média, né? Então, é algo que você precisa fazer, mas você vai ter que administrar conforme o tempo e os recursos do seu condomínio, né? E para finalizar, como é que eu posso estabelecer essa verificação? Então, mais uma vez, ainda aqui fazendo referência aos grupos que nós vimos logo no início da nossa apresentação, 1.1, 1.2, 1.3, o item 4, que eu gosto de citar, por se tratar de portas, né? Eles são bastante importantes, mas isso aqui ele faz aqui uma espécie de inspeção, né? Então, essa inspeção, ela fala o seguinte, olha, dá o número do grupo a que pertence, isso aqui foi extraído da nossa norma, tá? 16858, parte 7. Se você baixar a norma ou se você consultar a norma, você no anexo A, você vai encontrar exatamente esse formulário de inspeção, né? E aqui ele diz o seguinte, olha, o item 1.1, se eu vou fazer a inspeção no seu equipamento, o item 1.1, esse requisito está atendido no seu prédio? Sim, está atendido. Não, não está atendido, ou então ele pode ser não aplicável. Para a característica da sua instalação, ele pode ser não aplicável. O nível de prioridade a gente vai estabelecer conforme o quadro que nós vimos lá atrás, no slide anterior. Medidas de proteção, medidas de redução do risco, né? Promover as medidas de acordo com a NBR 858, parte 3, tá?
Essa parte 3 aqui, mais a seguinte, eu vou mostrar a vocês o que é a parte 1, 2, 3, 4, até a parte 7, né? Mas é só para vocês saberem que essa documentação ela está muito bem estruturada daquilo que ela faz a citação, né? Aí ela faz, possível medida pode ser adotada, a sugerida nessa norma, ela diz sim ou não. Se sim, ok, quais as observações que você tem em relação a ela, né? Aí a mesma coisa aqui, ó. O item 2, caixa. O que eu tenho lá no 2.1, 2.2? Dispositivo de travamento de portas de acesso de emergência ou de inspeções da caixa de poço. Tem que ter um dispositivo desse. Ele existe? Sim. Não, ele não existe. Qual é o nível de prioridade? Estabelece o nível de prioridade. Qual é a medida que você tem que ter de proteção? Prover um dispositivo de travamento de acordo com a NBE. Aí você vê, ele traz aqui a parte 1 e os itens da parte 1 que você deve contemplar. Então, você percebe que se a gente tiver um pouco de paciência para entender essa ferramenta, a chance de você ser, como eu digo, de você ser conduzido de uma forma equivocada, ela passa a ser muito menor, porque a solução ela fica descrita aqui e o problema ela está descrito aqui, nos grupos onde historicamente nós tivemos a maior ocorrência, a maior incidência de acidentes, tá? Então, essas tabelas existem todas elas na norma, né? E muitas vezes você pode solicitar à empresa que está te oferecendo aquela modernização, a sua substituição de porta, quais foram os itens que foram contemplados que levaram à conclusão que eu preciso substituir as portas de cabina a porta de cabina do seu elevador, ou ainda as portas de pavimento. E com o suporte da norma, isso facilmente fica explicado. Então, imagine os senhores que vocês têm lá um orçamento para a modernização do seu elevador, e eu, como empresa, eu vou lhe apresentar as justificativas e os níveis de severidade e as prioridades baseada na norma que foi estabelecida, aplicável no Brasil, parte 7 para elevadores existentes. Então, com essas ferramentas, você, síndico, você consegue ter uma maior segurança na sua tomada de decisão. Novamente, lembra você, dependendo da legislação local, você não é obrigado a fazer isso, porque o seu elevador ele foi construído conforme a norma construtiva do ano em que ele foi adquirido. Então, por exemplo, a norma NM 207, essa norma estabeleceu a partir de 99 uma série de novas condicionantes para a construção de elevador, que é bastante diferente das que nós utilizamos hoje. Por quê? Esta era uma norma de 1999. Então, os elevadores que foram produzidos entre 99 até praticamente 2012, 2014, quando entrou a norma para elevadores sem casa de máquinas, e agora, com a mudança de norma em 2022, vocês veem que é um largo período, né? Falamos de 23 anos, o seu elevador está coberto por uma norma construtiva, né? Mas observem vocês que desde 1999 não existe mais aquela porta de pavimento semiautomática que você puxava com a mão. As portas elas foram proibidas pela norma construtiva na mudança de norma em 1999. Então, são mudanças que aumentam a segurança do usuário. E aqui, o anexo A, ele traz o fundamento e a justificativa dos itens que estão sendo modernizados no seu elevador. Então, pessoal, desculpe se eu falei muito rápido, se eu fui e voltei nas tabelas, né? Mas a ideia era trazer a vocês que as tabelas existem, que elas possuem uma interligação. Salvo, aqui faltou mais uma coisinha. Eu guardei aqui, ó. Então, essas são as partes da norma atual 16858, a parte 1, a parte 2, a parte 3. Então, a parte 2 ela fala de requisitos de projeto, de cálculos e inspeções de ensaio de componentes. Literalmente, ela fala de
quais o processo você tem que adotar para validar. O item 1 ele fala de elevadores de passageiros e de cargas. A parte 3 da norma, acessibilidade, e várias dessas partes elas vinham separadas, tá? Vinham em outras normas. A parte 4 fala de comportamentos dos elevadores em caso de incêndio. A parte 5, evacuação de pessoas com deficiência usando elevadores. Parte 6, elevadores de emergência. Pessoal, isso aqui é um tema bem legal e bem importante, que oportunamente, se o Rafael me der a chance, eu gostaria de trazer para vocês, principalmente em prédios comerciais, em edificações muito altas. E a parte 7, melhoria da segurança de elevadores de passageiros e cargas, elevadores existentes. Então, essa foi a parte que nós trouxemos. Não se trata da última parte, mas se trata da norma específica, da parte da norma que fala sobre os elevadores existentes. Então, a ideia era essa, Rafael. Muito legal. Show de bola, amigo. Show de bola. Sempre acrescenta muito. Até para você que está nos assistindo, coloca um comentário aqui embaixo. Inclusive, Reinaldo, você até falou de um outro tema já. Vamos colocar na agenda. Eu acho que como nós falamos aqui na Condo Academy, Reinaldo, a gente traz muitos conteúdos voltados para atendimento, para gestão, enfim, várias frentes, né? E esse conteúdo de elevadores que a gente tem feito com vocês é muito legal porque ele traz um know-how técnico, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, só o técnico lá que precisa saber. Mas não sei se você concorda comigo, Reinaldo. Quanto mais o síndico também conhecer, ele não precisa ser um instalador, mas eu acho que menos ele pode cair em furadas, mais ele pode saber qual parceiro é de confiança, como é o caso da One Elevadores, né? Absolutamente, Rafael. Esse exemplo que nós trouxemos hoje, aqui apoiado por vocês, é um exemplo claro disso, onde eu tenho que justificar o porquê eu estou estabelecendo uma necessidade de um custo para o condomínio. E isso é algo que hoje as pessoas estão um pouco reticentes, né? Mas, enfim, muitas vezes necessário, porque a gente sempre escuta isso, segurança em primeiro lugar. Mas, às vezes, a gente só lembra de estabelecer esse grau de prioridade à segurança quando nós somos surpreendidos com a falta dela, né? Com certeza. Show de bola, Reinaldo. Obrigado mais uma vez. Agradecemos a One Elevadores também. Se você gostou, deixa um comentário aqui no nosso vídeo, deixa um like. Como eu falei lá no início, se inscreva no canal. E também te convido a acompanhar o One Elevadores, né? Seja nas redes sociais, seja no site. E você que já acessa a Condo Academy sabe que tem lá o ícone da One Elevadores na nossa plataforma também. É só clicar lá em cima, já vai para o site da One Elevadores, já vai para alguém do departamento comercial, da equipe do Reinaldo. Então é isso, gente. Agradeço se você ficou até aqui. Ótima semana e vamos juntos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até logo.